Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra a consternação dos povos pela confusão do bramido do mar e das ondas, desmaiando os homens de medo, na expectativa do que virá sobre todo o mundo. Porque as forças cósmicas serão abaladas. Então verão o Filho do Homem sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando começarem, pois, a cumprir-se estas coisas, reparai e levantai a vossa cabeça, porque está próxima a vossa redenção. Disse-lhes ainda esta parábola: vede a figueira e as demais árvores. Quando começam a desabrochar, sabeis que está próximo o verão. E assim também, quando virdes que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nós iniciamos com o ofício de vésperas, na tarde de ontem, este sagrado tempo chamado de Advento, que é uma espécie de imitação da Quaresma. Neste tempo, somos chamados a fitar o Senhor, a olhar para o Senhor na sua primeira vinda, como Salvador, e na sua futura vinda como juiz, segundo a regra da nossa fé, ele sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar vivos e mortos. Evidentemente que deveríamos considerar estas coisas com a máxima atenção. A eternidade de todos e de cada um de nós pende neste instante que nos escapa. O tempo também terá um fim. E aqui não se trata apenas daquele fim individual que a morte encerra, aquele fim do tempo de vida que a morte faz encerrar. Mas se trata desta realidade na qual todos nós nos encontramos, chamada tempo, para o qual haverá um fim marcado pela vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui hoje, na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, ele nos dá como que um roteiro para bem viver nesta expectativa. Porque os senhores sabem, as senhoras sabem muito bem, não há coisa mais fácil de acontecer do que isso, que habitualmente acontece conosco, da nossa alma vazar pelos sentidos e ir como que colando e grudando em tudo que não é Deus. Normalmente gruda e cola naquelas coisas que nos convêm, que nos deleitam, que nos transmitem alguma forma de poder.
E pergunta Santo Agostinho: se não estás dentro de ti, onde estás? Perdido. Perdido. Se não estás dentro de ti, onde estás? Quanto às possibilidades e às alternativas para escaparmos de nós mesmos, elas estão elevadas ao paroxismo, não é? São praticamente infinitas. A todo instante, a todo momento, somos interpelados e solicitados pelas criaturas, querendo alienar nossos afetos, nossa atenção e, o pior, nosso tempo. Esta graça preciosa que não se recupera nunca mais. O tempo, uma vez perdido, está para sempre. E isso é tanto mais sério quanto o fato de não sabermos quanto tempo nos restou. Não sabemos. Quem de nós pode, normalmente, iludidos pela nossa natureza e pelo colorido do mundo, pelo fogo, pelo brilho e o fogo fátuo do mundo à nossa volta, consideramos que ainda temos muito para viver. Mas isto é uma ilusão, já cansei de insistir aqui. Então, caímos neste mal a respeito do qual o apóstolo São Paulo nos exorta, quando diz que é hora de despertar do sono. Que sono? Deste, meu amado irmão, minha querida irmã, provocado pelo excesso. Sabe quando uma pessoa bebe demais, ela se embriaga, já não tem mais o equilíbrio e o controle sobre si mesma? Embriagados, engolfados que estamos das criaturas e a toda hora procurando uma novidade, dormimos aquele perigoso sono que não nos deixa perceber que o tempo que deveria ser empregado para a nossa salvação está sistematicamente desperdiçado naquilo que não salva e, o pior ainda, naquilo que condena. Olha aqui, muita coisa não é pecado. Fala, mas padre, eu só vou lá de vez em quando, é um passatempo, etc. e tal. Sim, mas não tem utilidade nenhuma. Não é pecado. Mas olha como você investe tempo e energias nisso. Quando não faz a mesma coisa, quando não tem o mesmo empenho e a mesma dedicação, quando se trata daqueles assuntos e daquelas realidades que te ordenam para o céu, que te ordenam para a vida eterna. Agora está mais perto a nossa salvação de que quando abraçamos a fé. É lógico, é evidente, porque o dia de hoje me colocou mais perto do fim e mais longe do começo. Olha, o dia de hoje nos colocou mais perto do fim e mais longe do começo. E, no entanto, estamos seguros de uma realidade sobre a qual não temos nenhum controle, nenhum domínio, que é a realidade do tempo. Não somos nós que temos o tempo, é Ele que nos tem. É Ele que nos tem. Por isso é preciso voltar, encontrar o caminho de volta
para o próprio coração. É preciso retirar-se daquilo que nos embriagou e nos fez dormir, fascinados que ficamos pelas obras dos homens, pelas ilusões do mundo, e não por aquilo que é de Deus. Os senhores se prestaram atenção quanto ao fim dos tempos. Vejam vocês, quando o cosmos será abalado. Jesus aqui se refere aos movimentos da própria natureza. Quando o mundo, a terra, vai querer nos sacudir, nos tirar de cima dela. Segundo as imagens e as figuras proféticas às quais nosso Senhor faz referência, dizendo que os homens vão desmaiar de medo, escutando o barulho das ondas do mar, porque as forças cósmicas serão abaladas. E o Senhor assim nos fala para nos chamar à vigilância, ou seja, aquela atitude de quem sabe que não pode dormir, deve vigiar, não se embriagar. Algo sério, algo grave está para acontecer. E não podemos viver neste sossego ingênuo e bobo do que entrou no seu quarto, viu sua cama muito bem arrumada, olhou só para ela e disse: bom, hoje farei um bom sono. Olha o conforto deste ambiente, olha que cama bem arranjada, só que não percebeu uma serpente enrolada no pé da cama. Não viu que ali naquele quarto tão bem arranjado e confortável, havia uma serpente enrolada no pé da cama, bem ali onde ele ia dormir. E serpente é outro nome de Satanás, que vive enrolado em muitas destas coisas nas quais folgamos tranquilamente. Tranquilamente. Então, este tempo, o tempo do advento, da vinda, da chegada do Senhor, é um apelo à nossa vigilância. E ainda mais em épocas como esta, quando a futilidade toma conta das atenções e das preocupações. Festas, viagens, presentes, roupa nova, formaturas. Tudo nos chama, tudo apela para que saiamos de dentro de nós. E esqueçamos estas realidades que nos aguardam, ou pela nossa morte, ou pela gloriosa vinda do Senhor. Portanto, sejamos sóbrios e prudentes, como aquele empregado, aquele servo vigilante, que recebeu a tarefa de cuidar da casa do seu senhor. Na ausência dele, ficou responsável por guardar e administrar a casa do seu senhor. Quanto ao que estamos meditando aqui, é bom lembrar que é coisa louvável e admirável a nossa retidão cristã aqui no contexto deste lugar sagrado, na celebração da liturgia, não é? Da liturgia da igreja, sem problema, sem a menor sombra de dúvida. Mas a questão é outra.
a questão que é muito fácil paganizar-se, tornar-se pagão sem sentir, quando não se está mais no ambiente religioso propriamente dito. É uma coisa de surpreender e escandalizar, como certos cristãos mudam completamente, tão somente preocupados em atender aos seus gostos e à opinião dos que estão ao redor. Quer ter certeza de que, apesar de sua religião, não perderá o seu status de homem normal e de mulher normal. Ele vai na igreja, mas ele é igual a gente, viu? Ela também está sempre rezando, mas depois faz tudo o que a gente faz. Pelo amor de Deus! Mas que mundo é esse? Então, supliquemos esta sobriedade. Eu gostaria até, inclusive, de convidá-los, sugerir aos senhores que agora já começassem a preparar-se para a novena de Natal. Essa é uma das formas mais apropriadas, mais frutuosas de vivermos bem este tempo do Advento e recuperar agora nestes dias que antecedem o Natal alguma ou várias daquelas práticas piedosas e de penitência que fizemos na quaresma, que fazemos na quaresma. Para isto serve este tempo do Advento. E assim, meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, que teremos esperança de que o Senhor, vindo para uma coisa ou outra, não nos pegue desprevenidos, como um empregado irresponsável, que ao invés de cuidar da casa, encheu a cara, bebeu até não poder mais, e não foi capaz então de receber o seu Senhor de cabeça erguida. Não foi capaz de receber o seu patrão de cabeça levantada. Não seja essa a nossa situação quando o bom Jesus, menino no Natal, vier como juiz, para cuja sentença não haverá apelação. Não vai ter apelação. Não vai ter apelação. Uma vez proferida, o será para toda a eternidade. Tanto aqueles que ouvirem o chamado para a recompensa da vida eterna, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino de Deus, que vos foi preparado desde o início da criação, tanto estes como aqueles que vão ouvir também: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e os seus anjos. Deus nos livre. Deus nos livre. Cada um de nós está preparando a sua eternidade. Ou deveria estar. É no tempo que ela se decide e se define. E cuidado, meus queridos irmãos, mais de uma vez nesse período todo de sacerdócio, que já passa dos 30 anos, eu fui chamado para atender pessoas já na agonia, na última agonia, no hospital. E aí, vocês sabem como é São Paulo, as famílias às vezes não têm lá a devida prudência e o devido senso, esperam a última hora.
a situação mais extrema, aí chamam o padre. O que acontece? Hospital distante, trânsito congestionado, chego no hospital, o corpo já desceu para o necrotério. O corpo já desceu para o necrotério. O que há para fazer? O quê? Mas quem vai poder alegar diante de Deus que depois de 60, 70, 80, 90 anos de vida, não teve tempo para cuidar do mais importante? Lembrado de tudo, esquecido do principal. Como vai poder dizer que Deus não teve misericórdia, que Deus não deu chance? Eu chego, aí, lá na entrada do hospital, na portaria, o corpo já desceu para o necrotério. Faleceu há meia hora. Guardemos estas coisas, senhores. Sejamos ciosos desta coisa preciosíssima onde se define nossa eternidade. Se com Deus para sempre ou se sem Ele para sempre. Nós estamos nos dias da novena da Imaculada Conceição, sim. Sexta-feira é a festa da Imaculada Conceição. Então eu confio à Santíssima Virgem Maria estes bons propósitos que o Espírito Santo fez agora brotar em nossas almas, a de voltarmos para dentro de nós. Porque pergunta Agostinho de Hipona: se não estás dentro de ti, onde estás? Perdido? Perdido. Então, tomando das criaturas só o estritamente necessário, façamos o propósito de caminhar neste tempo do Advento, nestas 4 semanas, não é? Com os olhos voltados para o céu e para o Senhor, para as coisas do alto, para aquela pátria e para aquela cidade da qual somos cidadãos e que está preparada para aqueles que forem fiéis e perseverarem até o fim. E nossa boa Mãe do Céu, não é, encaminhe estes propósitos e os abençoe com a sua onipotente oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.